boa tarde a todos os participantes. Bem-vindo ao evento Soja, Tendências e Desafios do Mercado para 2021 no Brasil e no Mundo. Nesse evento a gente vai abordar, o nosso analista Luiz Fernando, ele vai abordar os relacionamentos da economia, exportação, clima e os outros fatores que vão determinar o mercado de soja nos ciclos de 2021 e 2022. Quando for terminar a nossa palestra, todos os participantes que assistiram vão ganhar um benefício exclusivo de safras e mercado. Então, eu peço para que todos acompanhem até o final, para que a gente possa orientar como que vai ser estabelecido esse benefício a todos vocês. Gostaria de agradecer também a todos os apoiadores desse evento, a Boissa, a SEAV, Coproeste, Destaque Rural, FAPSEM e Notícias Agrícolas. Queria passar a palavra agora para o nosso analista Luiz Fernando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui participando desse evento com vocês. Espero que seja um evento muito bom e que traga informações valiosas para vocês aí. Esse evento faz parte de uma série de eventos aí de safras e mercado que vão acontecer nesse ano, com diversas culturas, naturalmente, né? Soja, milho, trigo, algodão, entre outras culturas que nós cobrimos, né? Nós temos uma cobertura muito ampla aí de produtos agropecuários no Brasil, temos décadas de experiência aí também, e a ideia aqui é mostrar um pouquinho aí do que a gente está entendendo aí para o mercado de soja, mostrando um pouquinho também de como a gente trabalha, de como a gente utiliza as ferramentas que nós temos, né? Os dados e tudo mais, e tentar traçar aí essas tendências, esses desafios aí para o mercado de soja no ano de 2021, principalmente. Então, a gente vai fazer a apresentação e a gente pede que os participantes façam perguntas através do chat, não utilizem o microfone por enquanto. E aí, lá no final, depois que a gente encerrar a apresentação, a gente vai ler as perguntas no chat, ou eventualmente a gente pode também abrir microfones, mas eu não sei se não é muita gente, então de repente pode dar alguma confusão com o microfone. Então, peço que vocês vão anotando aí as perguntas, podem ir colocando no chat, e aí no final aí a gente bate um papo aí que eu acho que vai ser bem importante, porque a apresentação é só realmente uma parte, eu acho que bater o papo aí no final e tirar dúvidas é bem legal. Não quero me estender muito na apresentação também, eu acho que esse mercado, obviamente, é um mercado muito importante e é muito amplo em termos de informações, né? E a gente poderia passar horas e horas conversando aqui, mas aí ficaria chato para vocês também, cansativo. Então, vou tentar fazer uma apresentação relativamente bem direta e indo direto aos pontos aí, sem fazer muito rodeio, e espero que eles sejam bastante assertivos aí para vocês. Para falar sobre as perguntas, no final a gente vai abrir uma parte para todo mundo que ficou com dúvidas ou se tiver alguma pergunta direto para o analista. Então, assim que terminar toda a palestra do analista, a gente vai abrir para perguntas. Se vocês puderem segurar aí as perguntas, e aí no final a gente deixa um tempo aberto aí para as perguntas. Pode seguir, Luiz. Legal. Eu só vou pedir antes de começar que todo mundo tenha um pouquinho de atenção com relação ao microfone aí, para a gente não falar ao mesmo tempo aqui. Como o Rodrigo colocou lá no final, a gente abre os microfones aí e partimos para as perguntas. Bom, pessoal, mercado de soja, né, como todos sabem, ano de 2020 foi um ano muito atípico aí, não só para o mercado de soja, obviamente, mas para o mundo, né, como um todo. Dá para dizer aí, a gente certamente vai olhar esse ano aí futuramente como um ponto fora da curva em vários mercados e na sociedade mundial, eu diria, né? Algo bastante inédito aconteceu nesse ano e a gente teve grandes mudanças e grandes impactos em todos os mercados. No mercado da soja não foi diferente, né? Então, inicialmente, assim, eu quero só contextualizar, como a gente está recém-iniciando o ano de 2021, é muito recente o ano de 2020, né? E a pandemia não acabou ainda. Eu quero contextualizar o que aconteceu, mais ou menos, pelo menos do nosso ponto de vista aí, com o mercado de soja, com os preços de soja, né, para ser mais específico, em 2020. Então, começa já com um gráfico bastante impactante, de alguma forma, né? Porque é um gráfico que tem aí as curvas do preço da soja em Rondonópolis e a curva do dólar comercial. Então, já tentando demonstrar de cara aí uma grande
uma grande correlação entre esses dois fatores. E aí, ao longo da apresentação, vocês vão perceber melhor isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas dá para perceber de cara que o dólar foi o principal fator aí, um dos, mas eu diria que o principal, sem dúvida, que é responsável por esses preços aí malucos que a gente viu em 2020, né? Malucos no sentido até positivo da palavra, porque para o lado vendedor aí realmente a gente nunca viu preços tão remuneradores como 2020. Então, de cara, eu já gostaria de mostrar esse gráfico aí, mostrando essa correlação muito importante, esse gráfico aí do início de 2020 até mais ou menos setembro, que foi o auge aí das cotações brasileiras, e já tentando amarrar aí o dólar comercial e a soja no Brasil. E aí, explicando um pouquinho melhor com relação a isso, né? Dá para dividir essa questão de 2020 com relação aos preços em dois momentos. A gente tem um momento que é de janeiro a agosto, os primeiros 8 meses do ano, né? Que naturalmente ali a partir de fevereiro, ainda em janeiro, tá? Mas a partir de fevereiro principalmente, quando o número de casos da pandemia ou o número de casos do coronavírus se alastrou pelo mundo e isso virou uma pandemia, o risco global disparou. Todo mundo lembra disso, obviamente. E, naturalmente, a gente sempre lembra, quando tem um risco grande no mercado internacional, a gente sempre lembra do dólar, porque o dólar é um porto seguro para investidores em todo o mundo. Isso é e vai continuar sendo por um bom tempo. É possível que isso comece a mudar aos poucos, mas ele continua sendo um porto seguro até o momento. Então, o que aconteceu é que foi a partir de fevereiro, ali a gente pode ver, a partir daqui, o dólar está em vermelho, ele começa a disparar. Tá? Os preços da soja naquele momento ainda tinham um pouquinho de pressão, mas aí logo ao final de fevereiro já começam a acompanhar a valorização do dólar. Resumidamente, a soja brasileira, com essa valorização do dólar, o preço começa a subir e o dólar começa a ficar mais valorizado frente ao real, a gente tem uma soja brasileira mais competitiva, né? E a gente não pode esquecer que nesse momento ainda estávamos com o governo Trump e ainda estávamos dentro de uma guerra comercial, embora com tensões menores, mas a gente ainda tinha uma guerra comercial. Então, o que essa soja mais competitiva fez com o mercado internacional? A China, o grande comprador de soja mundial, todos sabem, ela também, por questões de segurança alimentar, que a gente sabe que ela tem que ela dá muita importância para isso, e por questões óbvias, né, ela tem mais de 1 bilhão de pessoas aí para alimentar anualmente, ela aumentou muito sua demanda por alimentos. E aí, como a gente tinha a guerra comercial e o Brasil estava entrando com uma safra ali em fevereiro, e naturalmente a China migra a sua demanda para os portos brasileiros em fevereiro, a gente viu essa demanda muito aquecida pela soja brasileira, inicialmente. Então, as exportações de soja dispararam a partir aí de março, e também houve um aumento da demanda interna por soja, né, por esmagamento, pelo aumento direto das exportações de carnes do Brasil, porque a soja, a China e o resto do mundo, mas principalmente a China, não só aumentou sua demanda pela soja brasileira, mas também por proteína animal pronta, né? Comprar carne pronta, carne de suíno, de aves, até mesmo carne carne bovina. Então, isso fez com que a demanda interna por soja no Brasil também acompanhasse esse aumento aí de demanda externa. E, naturalmente, né, a gente aumentando demanda interna e externa, a gente aperta os estoques e enxuga a oferta. Então, a gente chega aí num ponto de começar a oferta brasileira, que era grande, a gente vinha de uma safra boa, começar a ser enxugada. Então, só para mostrar um pouco mais, através de números, né, como eu falei da exportação, isso em vermelho são as barras de exportação de 2020 e em azul as barras de 2019. Naturalmente, a gente vê que a partir de março as exportações disparam muito, né? Até fevereiro elas estavam em linha com a normalidade, digamos, do ano de 2019, e a gente tem março, abril, maio, junho e até mesmo julho com exportações ainda muito fortes. Naturalmente, é o momento que a gente tem mais exportações, mas realmente ninguém esperava exportações tão fortes assim, ninguém estimava os volumes que a gente viu nesses meses, volumes todos acima de 10 milhões. Boa parte desses meses a gente atingiu recordes, né, mensais para exportações. Então, isso mostra muito aí como as exportações foram muito fortes no momento do ano. Né? Resumindo aí no acumulado do ano, segundo o line-up, 82,3 milhões de toneladas de soja exportada pelo Brasil, contra 75,5 do ano anterior. Então, um aumento bem expressivo na demanda externa aí
pela soja brasileira e, obviamente, a China, né, como o maior consumidor, puxando essa fila. Aí, só para mostrar também o número da China, a gente teve um aumento aí de em torno de 3 milhões, por aí, mais ou menos, de demanda chinesa pela soja brasileira. Não foi tão grande nesse caso, mas, obviamente, que pelo volume que a China trabalha, esses 5% são algo bastante relevante. Mas é importante destacar também que outros países também aumentaram bastante sua demanda pela soja brasileira, né? A União Europeia, que é o segundo país ou bloco, digamos assim, que mais importa do Brasil, Espanha, Holanda, entre outros, também aumentaram as suas exportações, suas importações de soja brasileira, assim como outros países aí também aceleraram suas compras, também pensando, né, de uma forma geral, na segurança alimentar. O mundo precisa de comida primeiro para depois pensar no resto. E o que aconteceu com Chicago nesse momento? Ao mesmo tempo que a soja, que o dólar subia e os preços internos brasileiros subiam, a gente consegue ver facilmente que Chicago perdia valor, né? E aí a gente endossa mais ainda a correlação entre câmbio, né, entre dólar e a soja no Brasil, porque Chicago estava caindo e a soja não parava de subir aqui no mercado interno. Então, isso aqui aconteceu o Chicago de buscar novas mínimas abaixo de 8,40, né? Porque, como eu falei, a demanda pela soja, a demanda chinesa migrou praticamente toda para os portos brasileiros, e a soja naturalmente sentiu a pressão aí da falta de compras chinesas, que só voltaram a partir do segundo semestre, ou mais para o final do ano, a partir de setembro aí, de 2020. Aí agora, voltando para o gráfico de soja e dólar comercial, a gente tem agora o segundo momento, que é os últimos 4 meses de 2020, né? Então, tudo aquilo que eu falei, principalmente da demanda aumentando, né, pela soja brasileira ao longo do ano, por ser uma soja mais competitiva, né, a gente lembra disso, exatamente pela questão cambial, isso fez com que a gente chegasse num momento de oferta escassa no mercado brasileiro. Então, a gente chega aí, nos últimos 4 meses do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, com pouquíssima soja disponível no mercado brasileiro. Isso a gente tem um descolamento. Isso faz com que, né, a soja brasileira se descole de Chicago e um pouquinho do dólar e atinja patamares aí, recordes inacreditáveis aí de mais de R$180 no mercado brasileiro, né? Obviamente que tinha muito pouca soja, muitos poucos negócios foram registrados nesses patamares tão altos, e até a gente consegue perceber aqui, após o atingimento desse patamar inédito de 180, os compradores acabaram se retirando do mercado, porque esse preço não servia para eles. Então, a gente teve pouquíssimos negócios nesses valores. Mas houve, de fato, um descolamento aí de Chicago e de dólar. Então, isso também fez com que, como eu falei, os preços internos acabassem sendo distorcidos. A gente sabe que a formação do preço brasileiro, né, pela paridade de exportação, é um preço que fica formado de fora para dentro, ou seja, sempre base porto menos frete para o interior. E nesse momento de 2020, a gente teve uma distorção grande nos preços brasileiros, e os preços começaram a ser formados de dentro para fora, ou seja, os bases, né, as bases de prêmios internos ficaram muito mais altas que as bases de exportação. Até porque a gente não tinha mais muito o que exportar, a demanda por exportação tinha diminuído bastante, obviamente, porque a gente não tinha volume mais para mandar para fora. Só que internamente os compradores pagavam uns prêmios muito altos para manter a soja dentro do Brasil, né? A soja estava escassa e os compradores ainda precisavam de soja, né, para honrar seus compromissos aí até o final do ano, e eles estavam pagando prêmios, né, bem maiores que a exportação. Então, os prêmios internos eles ficaram distorcidos e ficaram muito elevados, muito acima, às vezes até o dobro do que pagavam na exportação, e a gente chegou aí com soja na casa de 180 em algumas praças do Brasil, como eu coloquei. E aí, nesse momento também, mais para o final do ano, a gente teve essa necessidade de importações, porque como a gente estava com uma escassez de oferta dentro do Brasil, a gente teve uma necessidade, não vou dizer que inédita, mas bastante rara, de ter que importar grandes volumes de soja aí. A gente encerrou o ano com 822 mil toneladas de soja sendo importadas pelo Brasil, o maior produtor do mundo e o maior exportador do mundo importando soja, importando volumes relevantes de soja. É algo realmente que indica que é um ponto fora da curva, né? Nossos principais fornecedores foram Paraguai, longe na frente, né, com quase 90% aí dos volumes, Uruguai e até mesmo os Estados Unidos. No final do ano aí a gente teve uma carga vinda dos Estados Unidos
depois que a TEC foi retirada, né? A gente lembra que o governo retirou a TEC de importação aí para fora do Mercosul, e a gente trouxe uma carga dos Estados Unidos porque em determinado momento do ano, aí, mais para o final, entre novembro e dezembro, a conta fechou. Mesmo sendo muito mais longe, a conta fechou e deu para trazer uma carga de soja aí dos Estados Unidos. Então, tudo isso resulta nos menores estoques da história, né? Então, isso explica muito, né? Esse 180, é a escassez de oferta, é uma demanda muito forte, a gente sabe que uma oferta menor e uma demanda muito forte, a gente tem estoques muito pequenos. Dá para dizer que a gente encerrou o ano de 2020 com os menores estoques da história, aí, sem muita margem de erro, né? Bom, esse é o primeiro contexto com relação ao ano de 2020, esse ano fora da curva que eu falei. Mas tudo isso também remete ao ano de 2021, né? Porque a gente sabe, a safra nossa começa a ser plantada aí em setembro. Estou vendo uma palestra aqui, só que eu não estou ouvindo o áudio. A gente estava ainda... durante a pandemia, né, em setembro, ainda existiam resquícios e a gente estava num momento de preços muito elevados ainda, quando o produtor começa a plantar. E isso, obviamente, que fez diferença na hora do produtor decidir o que ele ia fazer, né? O que ele ia plantar, ou o que ele ia fazer com a sua produção de soja e de outros produtos aí para a nova temporada. E eu lembro também, né, pessoal, que esse impacto do câmbio na soja não ficou restrita só a ela, obviamente, né? Como eu falei, as exportações de carne dispararam, as exportações de arroz dispararam, não entrou arroz de fora no Brasil porque ficou muito caro, milho disparou, o preço do milho também foi impactado diretamente, então a gente teve N produtos, né, importantes para a agricultura brasileira que acompanharam esse movimento. Bom, mas de qualquer forma, aqueles preços recordes aí que a gente viu em 2020 incentivaram naturalmente um aumento de área de soja no Brasil, né? A gente já vem de aumentos consecutivos aí nos últimos 20 anos, praticamente, de área de soja, e nesse ano atípico, com preços remuneradores, com uma rentabilidade crescente ao longo do ano, não poderia ser diferente. Então aqui eu tenho um quadrinho que depois vocês podem dar uma olhada com mais atenção, mas só para mostrar o que a gente tem, o que a gente teve aí como última estimativa, que é uma estimativa de dezembro ainda, a gente vai atualizar isso agora na sexta-feira, a gente vai ter novos números, vamos revisar alguns números de produtividades aí e área estaduais, né? Mas até dezembro, aí, até esse momento, a gente tem esse quadro produtivo aí de estimativas para a nova safra. Então, basicamente, todos os estados aumentando a área, né? Uma área recorde no Brasil, superando 38 milhões de hectares pela primeira vez. Centro-Oeste, de novo, um destaque pela manutenção aí de um aumento sempre forte na área, né? Embora, por exemplo, Mato Grosso, a gente fala só 3%, mas é 3% de 10 milhões, então, ou de 9 milhões, é muita coisa, entendeu? Então, ele vem há muito tempo puxando essa fila aí do aumento da área brasileira, e nesse ano foi, de novo, a mesma coisa, um aumento forte, né? E com relação à produtividade, inicialmente, obviamente, a gente voltou a trabalhar com produtividades médias normais ou boas, né? Porque a gente costuma trabalhar dessa forma no início da safra, a gente não costuma quebrar a safra antes mesmo de plantar, né? Tem gente que faz isso, a gente não faz dessa forma, a gente prefere ir acompanhando e ir ajustando. E aí, nesse caso, no caso da produtividade, a gente vai destacar naturalmente o Rio Grande do Sul, né? Que vocês lembram que ano passado teve uma grande quebra produtiva, quase 50% aí da produção do Rio Grande do Sul foi perdida, e o Rio Grande do Sul é um dos 3 maiores estados produtores do Brasil, então é uma produção muito relevante para a safra brasileira. E aí a gente chega nesse número aqui, nessa estimativa de aumento ou de retomada, né, de recuperação de 43% da produtividade, que é basicamente a produção voltando à normalidade. Obviamente que isso daqui não está fechado, falei de novo, sexta-feira a gente atualiza esses números, a gente sabe que a gente tem alguns probleminhas, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas esses são os nossos números. Então, se isso aqui se confirmar, a gente vai colher novamente uma safra recorde acima de 130 milhões de toneladas, chegando aí a 132,5 milhões de toneladas. E falando um pouquinho mais detalhadamente sobre esse quadro, né? O Brasil semeou uma área recorde, como eu já falei, os preços em alta incentivaram, mesmo que outros produtos também tivessem preços em alta, a principal área que concorre com a soja, todos sabem, né, principalmente no Centro-Oeste, é a área de milho. Então, também algodão, mas principalmente milho, né, pelo tamanho da área. E a gente há muito tempo tem essa tendência que se consolida cada vez mais
os produtores do centro-oeste e do sudeste, né, até mesmo do Paraná, uma parte do sul, que podem fazer, né, por questões climáticas, podem fazer uma segunda safra, centralizarem a primeira produção ou a primeira safra na soja e deixar a segunda safra para o milho, e naturalmente eles fizeram isso de novo nesse ano, ainda mais com esse incentivo de preços aí que a soja teve para a primeira safra. Bom, a gente teve essa semeadura de uma área recorde, mas a gente teve no momento do plantio, obviamente, problemas que atrasaram a semeadura no Brasil. Todo mundo lembra, né? A semeadura começou bastante atrasada, ela foi encerrada também atrasada. Ao longo de todo o período de semeadura, dificilmente a gente conseguiu recuperar os atrasos. A maior parte dos estados ficou, realmente encerrou os trabalhos atrasados. E é isso, a gente sabe que traz alguns problemas, né? Principalmente lá na frente, principalmente para o centro-oeste e para o sudeste, como eu coloquei, que depende de uma colheita dentro de uma janela ideal para poder plantar a segunda safra. Mas ainda, de qualquer forma, no final do plantio ainda era cedo para falar em perdas. O que aconteceu que foi no último trimestre do ano, ou nos últimos meses do ano, ali, nas últimas semanas, o clima deu uma melhorada, né, na maior parte do Brasil, e isso deu uma boa melhorada nas condições das lavouras também nos principais estados produtores, principalmente no centro-oeste e no sudeste novo. Só que nesse ano a gente tem laninha, né? Então o laninha em andamento é algo bastante preocupante. A gente lembra que, historicamente, em anos de laninha, a gente tem perdas produtivas relevantes na safra brasileira, porque, como eu falei, exatamente o Rio Grande do Sul é um estado que costuma sofrer muito. Paraná também, eventualmente, mas normalmente quem sofre mais é o Rio Grande do Sul, em anos de laninha, anos de seca, né? A gente costuma ter falta de chuvas em momentos importantes do desenvolvimento da safra do Rio Grande do Sul. Então, esse é um ponto de atenção. A gente tem um risco muito grande para o Rio Grande do Sul. Nesse ponto, eu posso dizer que ainda é cedo para falar em grandes perdas. Tá? É muito cedo para falar em grandes perdas. A gente tem problemas, é uma verdade. Existem problemas regionalizados em vários estados brasileiros, mas esses problemas ainda não são amplos de forma de mexer muito com a produtividade do estado. Então, como eu falei, os problemas são regionalizados, mas não são amplos até o momento. Obviamente que só quem vai nos dizer realmente como vai ser a produtividade média de cada estado vai ser o avanço dos trabalhos de colheita, que vão começar daqui a pouquinho. Mato Grosso está começando agora. Então, por enquanto, né, de novo, por enquanto, a tendência que a gente vê é de uma consolidação ainda de uma safra recorde no Brasil, acima de 130 milhões de toneladas. Como eu falei, por enquanto, 132,5, esse número vai sofrer uma alteração sexta-feira. Eu confesso para vocês que não sei dizer se vai ser para cima ou para baixo, porque o clima deu uma melhorada, como eu falei aí nas últimas semanas, até mesmo no Rio Grande do Sul deu uma melhorada, então tá muito incerto ainda. Mas que vai haver alguma alteração, acho que vai ser pequena. De qualquer forma, acho que dificilmente a gente vai perder as 130 milhões de toneladas. E aí, naturalmente, a gente vai ter que manter a atenção voltada ainda para a colheita, né? O clima para a colheita. A gente já teve problemas no plantio, teve alguns probleminhas, de novo, ao longo do desenvolvimento, e a gente não precisa de problemas na colheita. A gente já está bem de problemas, digamos assim, né? E agora, aquele tempo seco que a gente não queria, né, ao longo do desenvolvimento ou no início do plantio, né, que impediu aí o plantio, agora a gente não pode ter um excesso de umidade por questões óbvias para permitir que as máquinas avancem no ritmo satisfatório, para que a gente não tenha perda de qualidade aí das plantas e todo o resto que o excesso de umidade pode trazer. Então a gente mantém essa atenção para o clima para a colheita, e ainda antes da colheita a gente ainda tem um período de atenção para o clima no sul do Brasil para desenvolvimento. A gente lembra que no Rio Grande do Sul a safra é plantada depois e colhida depois, né, por questões climáticas. Então a gente ainda tem, as lavouras ainda não estão prontas, estão até longe de estarem prontas. Então a gente ainda precisa de um clima úmido na região sul. Como eu falei, a umidade é bem-vinda nos próximos 45 dias para consolidar a safra do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente teve umidade legal, a gente está tendo agora, inclusive, se vocês olharem aqui atrás de mim, a gente está com um clima bastante úmido aqui em Porto Alegre, e não só em Porto Alegre, mas como em todo o Rio Grande do Sul nesse momento, e na Argentina também. Então, isso é algo favorável, isso nesse momento, importante para as condições das lavouras aí não piorarem, e a gente ter aí uma melhora e daqui a pouco consolidar uma safra grande também aqui no sul do Brasil. Bom, daí a gente passa o que a gente pode esperar da oferta em 2021, né? Indo direto ao ponto.
O Brasil, já comentei, obviamente, apesar dos problemas, a gente tem ainda uma provável consolidação de uma safra recorde, os problemas são regionalizados e o clima ainda é importante. Mas não é só o Brasil que importa, a gente tem a Argentina como um grande player, a gente lembra da importância da Argentina aí, principalmente no mercado de subprodutos, né? A Argentina é o maior exportador de farelo de soja e de óleo de soja. A produção dela de soja, obviamente, ela não é tão expressiva como a do Brasil e dos Estados Unidos, ela é inferior a 60 milhões de toneladas, só que é o terceiro maior país produtor. Então, problemas na Argentina são problemas importantes para a produção mundial e são problemas que mexem com Chicago. E no caso argentino, né, a gente tem nesse ano uma área menor e, naturalmente, um potencial produtivo menor, já de saída, de largada, digamos assim. E o porquê disso, né? A gente vem aí duas safras reduzindo, a Argentina vem reduzindo área e também produção por muito por problemas políticos e econômicos. A gente sabe que, bom, vocês sabem tanto quanto eu, o caso argentino, se o caso brasileiro da política e da economia já não é muito simples, o argentino realmente dá de 10-0 em nós. Eles têm problemas muito grandes, né? E um dos principais problemas que eles têm são problemas cambiais, né? O câmbio argentino, a moeda argentina é muito desvalorizada frente ao dólar, muito mais que o real, por exemplo. Embora ela tenha perdido menos patamar esse ano com relação ao dólar do que o real, a moeda argentina é muito fraca, né? E isso traz problemas importantes, né? Os argentinos gostam de ficar com o dólar na mão e não gostam de acessar o mercado, por exemplo. E além disso, a gente tem aquelas famosas retenções, que são basicamente tarifas para exportação de soja. Nesse ano de 2020, né, o ano passado, a gente teve um aumento das retenções, né, para piorar a situação argentina, e aí, naturalmente, a gente viu agora recentemente problemas envolvendo greves e tudo mais, que também são envolvidas, que são relacionadas com questões políticas e econômicas naturais. O PIB argentino vai ter uma redução muito grande nesse ano, todo mundo vai ter, mas o PIB argentino vai ser pior. Então, todos esses problemas levam ou desincentivam, digamos assim, o produtor a aumentar a sua área e, naturalmente, aumentar a sua produção. E, além de tudo isso aqui, né, que já é problemático, a gente tem, de novo, um ano, como eu falei, um ano de laninha e um risco de quebra grande na produção. Então, além de diminuir a área e ter um potencial produtivo menor, e também não querer acessar mercado para venda, porque soja na mão vale dólar, né, para o argentino, e quando ele vende, ele vai receber em peso, o peso não vale nada, como eu comentei, ele não quer vender, ele tá dificultando as vendas para o mercado externo. Então, além de tudo isso, tem esse risco de quebra pelo laninha, né, como eu falei, da mesma forma que o clima funciona para o Rio Grande do Sul, mais ou menos funciona para a Argentina, né, pela proximidade, e a zona núcleo argentina, né, as principais províncias produtoras costumam ter problemas importantes também em anos de laninha. Então, mas o mesmo caso serve para a Argentina, né? O mesmo caso do Rio Grande do Sul. Ainda é cedo para falar em grandes perdas, embora o mercado, depois eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais, o mercado já esteja precificando de alguma forma possíveis quebras produtivas. Eu acho que ainda é pouco cedo, mas o mercado naturalmente ele sempre olha para o futuro. Bom, aí entrando nos Estados Unidos, né, que é o principal fator para Chicago, sempre embora a Argentina e o Brasil sejam importantes, os Estados Unidos, o que acontece lá dentro é mais. Então, olhando para os Estados Unidos para 2021, tá, em termos de oferta, a gente tem uma tendência de aumento de área, né? Os Estados Unidos começa a plantar a nova safra agora mais ou menos por maio, e a tendência é de um aumento de área devido exatamente à recuperação dos preços que a gente viu na CBOT. Então, basicamente, a gente está vendo os maiores preços de Chicago, dos contratos futuros, desde 2014. E depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês também como é importante isso e como isso é impactante no sentido de, há muito tempo a gente não vê preços nesse nível e há muito tempo a gente não vê um panorama favorável para esses preços como a gente está vendo agora, né? Então, esse Chicago, que até ultrapassou os $14 recentemente, está fazendo o produtor americano voltar a ganhar dinheiro com soja, né? E não só com soja, como com milho também, a gente também tem esse movimento positivo para milho. Mas falando de soja, esses $14 aqui é um grande incentivo para ele. A gente lembra que o produtor americano sofreu também com a guerra comercial, né? Que pressionou os preços em Chicago, que fez ele perder dinheiro, né, pela falta de demanda chinesa, pela falta do grande comprador de soja durante um tempo. Então, com soja $14 aí,
realmente é um incentivo muito grande. Então, a tendência dificilmente vai ser diferente disso, tá? A gente não vai ver uma confirmação de aumento de área de novo nos Estados Unidos. E aí, o que a gente teve aí para Chicago chegar a $14, tá? E que incentivou esse aumento de área? Primeiro, a gente teve problemas produtivos na safra passada. Não só na passada, mas principalmente na passada. A gente vinha até agosto, mais ou menos, com uma tendência de uma safra recorde nos Estados Unidos, embora os preços não fossem muito favoráveis, o clima foi favorável pela maior parte do tempo aí do desenvolvimento, mas ali por agosto a gente teve um problema sério de clima nos Estados Unidos e a gente teve aí uma quebra produtiva. Então essa foi a primeira coisa que fez o movimento de Chicago aí começar para cima. Depois disso, ou junto a isso, a gente teve uma diminuição das tensões entre Estados Unidos e China, né? A guerra comercial, é importante dizer, ela não acabou, mas as tensões diminuíram e isso se refletiu aí no aumento da demanda chinesa, principalmente a partir de agosto, setembro, aí, logo após a pauta exportadora brasileira, né, que é aquele período que a gente mais exporta, começa a cair, os Estados Unidos começam a entrar com força a partir de setembro, porque a safra americana começa a entrar. Então, a gente viu, junto com a entrada da safra americana, que era uma safra menor por problemas produtivos, um aumento da demanda chinesa. A gente viu, dia após dia, ou semana após semana, a China comprando aí grandes volumes de soja americana, e isso também ajudou o mercado a continuar subindo aí, rumo a seus $14. E tudo isso aí, com esses problemas produtivos, com aumento de demanda, levou a um aperto nos estoques americanos. Então, a gente está falando dos menores estoques aí, americanos desde 2013 e 14, da safra 13 e 14. De novo, lembrando, como eu falei, 2014 é um ano muito importante, depois eu vou mostrar por quê. Então, são os menores estoques desde mais ou menos esse ano de 2014. Então, a gente vai ver agora a intenção de plantio em março, né? Agora, em fevereiro, a gente já tem uma primeira ideia de qual vai ser o tamanho da área americana, porque o USDA tem um fórum famoso que ele faz nesse mês de fevereiro. E apesar de não ser um número oficial ainda, ele dá alguma ideia, ele dá uma indicação de qual que vai ser a área americana, né, nas suas primeiras pesquisas, e o primeiro número vem lá em março, né, o primeiro número oficial vem lá em março, no final de março, junto com os estoques, e como eu falei, a tendência de aumento de área é uma confirmação disso. E a partir aí do início do plantio, aí a gente entra no mercado climático americano. Então, a oferta americana está completamente aberta, tá? Para 2021. Obrigado. Então, a gente entra aí no mercado climático de maio a setembro e, nesse momento, a gente lembra vocês que é um momento de muita oportunidade, né? Porque a gente tem grande volatilidade. Se o clima permitir, como eu coloquei, a tendência é de uma safra recorde nos Estados Unidos de novo. De novo, não. Após 2 anos de problemas, voltar a ter uma safra recorde, acima de 120 milhões de toneladas. O que a gente pode esperar da demanda em 2021? Aí a gente tem naturalmente que olhar para dois lados, né? Primeiro, para o lado do mercado externo. Então, a gente pode trabalhar tranquilamente com um novo aumento de demanda chinesa. Por boa parte, pelo que a gente já falou, né? Que a China dá muita importância para a segurança alimentar. A gente não vê o porquê da China diminuir demanda, não tem por que isso acontecer, a não ser que aconteça um problema atípico e muito sério, que inclusive eu vou comentar depois, que a gente tem alguns rumores aí de que isso pode acontecer, mas é muito cedo para cravar qualquer coisa. Então, a demanda chinesa vai crescer pela soja no mundo, né, em 2020. Não tem por que ser muito diferente com relação aos anos anteriores. E, naturalmente, a gente pode colocar aqui também com a retomada do crescimento mundial, a retomada do crescimento chinês, a retomada da força da China aí como potência, aquele crescimento de 6% ou mais. Isso a gente deve ver, talvez, em 2021 de novo. E, naturalmente, mais crescimento, mais PIB, mais gente com dinheiro na China, mais gente saindo do campo e mais gente consumindo carne e mais gente consumindo soja aí através da carne. Então, a demanda chinesa deve crescer em 2021 no mercado internacional. Mas, para o Brasil, a gente tem que olhar um pouquinho para isso aqui. Ó. A gente está com um governo novo nos Estados Unidos, então a gente tem que ter uma atenção especial a um possível novo acordo comercial, né? uma fase 2 do acordo comercial que foi assinado pelo Trump. E a gente pode ter uma relação nova entre Estados Unidos e China, e isso pode mexer com a demanda chinesa pela soja brasileira.
não vai ter grandes alterações, mas a gente pode perder um pouquinho mais de parcela no mercado exportador internacional para a China, para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos pode retomar um pouquinho mais a sua parcela no mercado para a China, e naturalmente quem pode perder isso é o Brasil. Mas isso aqui a gente tem que ficar de olho, não tem nada certo ainda, é bastante incerto o que vai acontecer com relação à guerra comercial. E aí, basicamente, já mostrando que as tensões estão menores, a China já aumentou suas compras de soja americana ao longo de 2020, né, até esse momento. A gente tem registros recordes aí de soja americana que vai ser enviada para a China nesse ano. Então, a China aí voltando a comprar muita soja americana, mostrando que ela está empenhada em melhorar a relação e que mesmo assim, mesmo sem uma relação muito boa, ela precisa de soja americana, porque só o Brasil não consegue fornecer toda a soja que a China precisa. De qualquer forma, o Brasil deve continuar como o maior fornecedor para a China, isso não vai mudar, a gente está bastante à frente dos Estados Unidos ainda, a gente tomou esse posto lá em 2015, se não me engano, e dificilmente a gente vai perder, a não ser que aconteça alguma coisa bastante inesperada. Essa dependência que a gente tem aí das exportações para a China, ela é recíproca, tá? O Brasil depende da China e a China depende do Brasil da mesma forma, nesse sentido. Lembra que a gente está falando de alimento, de soja, que é para fazer carne na China, então existe uma dependência muito grande da China com relação ao Brasil. A gente tem essas provocações por parte dos governos, né? Mas de uma forma geral isso a gente não vê como algo potencial para atingir diretamente as compras de soja por parte da China de soja brasileira. Né? Obviamente que a gente tem que cuidar disso, mas a China é muito pragmática. Né? A China vai comprar onde está melhor para ela, os chineses dão muito valor ao seu dinheiro, então ela é muito pragmática nos negócios, ela sabe que só os Estados Unidos não conseguem oferecer tudo que eles precisam durante o ano, então eles também não têm interesse que a nossa relação seja ruim. Então eles têm interesse que seja boa. E esses ruídos aí, eu acho que ainda são coisas bem pequenas, naturalmente, se não evoluírem para algo mais sério, né? Mas por enquanto a gente não pode falar aí que a política, né, ou que a geopolítica nesse sentido vai influenciar nesse sentido, nessa questão, exatamente porque a China precisa do Brasil tanto quanto o Brasil precisa da China. Só que, como eu falei aí, corroborando com isso aqui, que a China é pragmática e sabe que não pode depender só dos Estados Unidos, os Estados Unidos, nesse sentido, trazem mais incerteza da China que o Brasil. O Brasil, mais ou menos, a China já sabe como funciona. Já os Estados Unidos, ainda com um governo novo, né, e ainda numa guerra comercial, os Estados Unidos têm mais risco para a China, digamos assim, de daqui a pouco começar uma nova rodada aí de sanções e tudo mais, até porque eles têm uma briga aí com relação à hegemonia internacional, né, de economia, então os Estados Unidos trazem mais certeza, então eu acho que isso aqui está tranquilo para o Brasil nesse sentido ainda. Outro ponto que favorece no mercado externo, tá, com relação à demanda. O mercado está entendendo que a gente está chegando num fim do ciclo de baixa de commodities. A gente vem há um bom tempo, aí, vários anos, com commodities pressionadas, e não só soja, como outras commodities, e também não só commodities agrícolas, né? A gente vem com minério, com petróleo, com outras commodities importantes aí, pressionadas nos últimos anos, e o mercado financeiro está entendendo que a gente está chegando num fim desse ciclo, ou que a gente já chegou no fim desse ciclo. E que agora, com a retomada da economia mundial, do crescimento mundial, a gente vai ter talvez um início de um ciclo de alta de commodities, e aí a gente vai naturalmente incluir as commodities agrícolas. Então, o financeiro, através de fundos, através de fundos hedge, fundos especuladores, entrando com maior peso aí em Chicago e naturalmente entrando na ponta compradora aí e de forma mais alongada, digamos assim. De qualquer forma, a gente tem isso aqui, mas a gente tem que ter, como eu falei lá no início, a gente tem que ter uma atenção redobrada ao único, talvez, fator que pode mexer com a demanda chinesa, né, pela soja brasileira de forma importante. A gente tem que ter uma atenção redobrada com aquele problema que a gente teve na China, vocês devem lembrar, 2016, 17 principalmente, ou 17, 18, ali mais para o fim de 17. A gente tem um problema sério com a peste suína africana, né, aquela doença que atinge suínos, os rebanhos de suíno na China. A gente teve perdas importantíssimas nos rebanhos chineses, os rebanhos foram reduzidos aí para mais de 30%, tem gente que fala até em 50%, e realmente isso sim é algo que a gente tem que ficar de olho,
porque a gente teve recentemente, até nesses últimos dias, rumores de que tem uma nova variante dessa doença circulando entre rebanhos chineses, em alguns rebanhos chineses, em algumas fazendas. E isso ajudou, inclusive, o mercado a cair semana passada. Isso foi, de alguma forma, não desmentida, mas foi diminuída essa importância, porque falaram que não era tão sério por enquanto, que estava tudo controlado, mas a gente sabe como é que são as notícias da China, né? A gente tem que ter sempre o pé atrás, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, a gente não sabe o quão relevante é algum problema que está acontecendo lá dentro, e vide aí a pandemia, né? Vocês todos sabem disso, a gente acabou demorando para saber da importância da pandemia, do coronavírus lá dentro da China, exatamente por questões de governo chinês, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso e ficar atento a essas notícias, que isso aqui sim é algo que pode mexer, e eu entendo como talvez sendo o único fator que pode mexer com a demanda chinesa em 2021. E no mercado interno, naturalmente a gente deve ter um aumento ainda, ou uma manutenção de aumento, porque a gente vê anos de aumento aí do esmagamento, porque a gente deve ter ainda uma demanda forte por exportações de carne, né? De novo, a gente lembra que o real continua desvalorizado frente ao dólar, a gente continua com produtos baratos para o exterior, nesse sentido, né? Competitivos, como eu coloquei lá no início, e então o dólar fraco mantendo os nossos produtos competitivos, naturalmente tendem a manter uma demanda por exportações de carnes aquecida, talvez não tão grande quanto 2020, mas ainda fortes, e isso naturalmente isso se reflete, né, numa demanda maior por esmagamento para a produção de farelo. A gente tem um probleminha talvez aqui, que é o B13, que está sendo colocado em xeque, né, que é a mistura de 13% de biodiesel obrigatória no combustível aí, no diesel, né, que é prevista aí para março de 2021, né? A gente lembra que a gente está em B12, na verdade, no momento a gente até está em B10, porque o governo teve decidiu diminuir a mistura para exatamente impedir que a gente tivesse problemas maiores de abastecimento aqui no Brasil, né? Pelo uso do biodiesel, do óleo de soja para a fabricação de biodiesel. E aí, ao mesmo tempo, tá sendo colocado em xeque o B13, porque a gente não sabe como é que vai ser o nosso quadro de oferta e demanda, ou não exatamente isso, a gente não sabe como é que a gente vai ser o nosso quadro de oferta para 2021 ainda, não está definido, e isso a gente pode ter problemas, e o B13 pode ser colocado em xeque, aí daqui a pouco a gente pode não ter o aumento obrigatório previsto a partir de março para o B13, e como eu falei, é uma possível revisão dos aumentos gradativos. Então, isso é algo importante que mexe, sim, com a demanda por esmagamento, né? Pode mexer um pouquinho com a demanda interna aí, para esmagamento, mas eu acho que isso só acontece se a gente tiver problemas produtivos grandes na safra brasileira, que, como eu falei, a gente ainda não tem, pelo menos no meu entendimento, mas não quer dizer que a gente não possa ter ainda. Então, é bastante importante a gente cuidar dessa questão, porque se a gente não aumentar a mistura ou até mesmo diminuir a mistura para B10, por exemplo, a gente vai ter um impacto, sim, na demanda por óleo de soja, e isso acaba impactando a demanda por esmagamento também. Bom, a pergunta que todo mundo faz nesse momento é se Chicago encontrou um novo patamar, né? A gente viu aí o mercado subindo muito desde novembro, principalmente. Ele subiu demais, né? Iniciou ali um movimento a partir de novembro e depois intensificou esse movimento em dezembro, saindo aí de uma média de $9 ao longo do ano para atingir quase $14, quase 14,50 aí no auge, nas máximas dos últimos meses. Então, esse é um gráfico muito importante para mostrar o seguinte, né? A gente sai de um mercado muito fraco aqui, ó, muito pouco volátil, digamos assim, né? E a gente lembra que aqui a gente tem peso ainda de guerra comercial e tudo mais, aqui bastante importante nesse ponto aqui, que é 2018, que é o início da guerra comercial, que é quando o mercado realmente despenca dos 10 para os 8, né? Ou até um pouco menos. Isso aqui é muito relacionado à guerra comercial. Então, a gente rompeu essa lateralidade, digamos assim, que a gente vinha vendo entre 10 e 8 aí nos últimos anos, e conseguiu aí atingir níveis, como eu falei, os maiores níveis desde 2014. Como é que a gente chegou nisso, né?
Agora, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, né? No lado da oferta, como eu falei lá, a gente teve problemas produtivos, né, para atingir esse patamar esses maiores patamares desde 2014. A gente teve 2 problemas produtivos, não foi um só. E aí, se eu estou falando aqui de 2019 e 2020, tá? Aí, se eu voltar aqui, você vai perguntar, por que o mercado não subiu aqui, então? Né, que foi 2019, porque aqui a gente tinha guerra comercial, aqui a gente tinha ausência de demanda chinesa pela soja americana ainda. Em 2019, em 2020 também a gente teve um pouco disso, até determinado momento. Então é por isso que desde 2018 a gente tem essa pressão aí sobre as cotações. Mas em 2019 a gente já teve esse problema produtivo, a gente teve uma grande quebra na safra americana, vocês devem lembrar, uma safra que era estimada em mais de 120, acabou sendo colhida aí em torno de 96 milhões de toneladas. E depois, em 2020, de novo, como eu já comentei, a gente teve de novo um problema produtivo. Então, isso é muito importante para explicar aí esse primeiro fator aí que nos leva a ajustes positivos em Chicago. E aqui está mostrando exatamente esse momento, né? Que a gente vinha com a tendência de uma safra grande nos Estados Unidos, né? Até agosto, mais ou menos, e a partir de agosto, que é essa linha aqui, o mercado começa a subir, muito em cima de que a gente teve problemas importantes no final do desenvolvimento da safra americana, e isso levou a uma quebra de safra. Mas também não foi só isso, a gente teve no lado da demanda, como eu falei também já, a diminuição das tensões Estados Unidos e China, isso levou a um aumento da demanda chinesa pela soja americana. A partir de agosto e setembro a gente viu grandes volumes de soja americana sendo comprados aí pelos chineses. Como eu já falei, estimativa de exportações recordes para os Estados Unidos aí na temporada que acaba até em agosto, né, o ano comercial 2021, que acaba em agosto. E também, além de tudo isso, a gente teve uma forte demanda por esmagamento nos Estados Unidos, também exatamente pelos mesmos fatores que levaram, os mesmos não, mas a questão da segurança alimentar e da demanda por mais proteínas aí por parte da China também levou a um aumento do esmagamento interno nos Estados Unidos, para exatamente a gente aumentar a produção de carnes aí e alimentar o mundo, digamos assim. A gente lembra a importância de Brasil e Estados Unidos nesse quesito. E a gente chega, né, com esses dois fatores, um lado da oferta, um lado da demanda, a gente chega no aperto nos estoques americanos. E aqui é bastante importante a gente pontuar isso, que explica muito, né? A gente tem esses fatores, mas no fim das contas, o que explica Chicago de forma mais direta, digamos assim, são os estoques americanos. Então, a gente tinha estoques lá em 2018, 2019, no auge da guerra comercial, de 24 milhões, os maiores estoques em décadas nos Estados Unidos. Aí, as tensões diminuindo, a gente vem para estoques de 14 milhões, 10 milhões a menos praticamente, na safra 2019-20, que acabou agora em setembro do ano passado. E agora, com o aumento da demanda chinesa e com problemas produtivos consecutivos nos Estados Unidos, a gente chega em estoques inferiores a 4 milhões de toneladas. Esses aqui são os menores estoques desde a safra 2013 e 14. Então, mais uma vez, eu falo sobre a safra 13 e 14. Né, eu já mostrei como Chicago mudou, né, e atingiu esses patamares mais altos desde 2014. E aqui tem de novo esse número, a safra 2013 e 14. Lá mais para o final da apresentação a gente vai entender por quê. E além disso, a gente teve também no lado financeiro, como eu já coloquei, o aparente fim do ciclo de baixa de commodities. Então, fundos especulativos entrando aí com força na ponta compradora, e a gente sabe da importância dos fundos especulativos aí para explicar os movimentos de Chicago. Mais da metade dos contratos futuros em Chicago estão nas mãos desses fundos. Então, sempre quando eles se movimentam, a gente tem movimentos bem acentuados em Chicago. Com relação à América do Sul, nessa influência em Chicago, mais agora para o final do ano, a gente teve aí, que foi principalmente esse último rally de dezembro, que nos leva até esse momento atual, né? Até esses 14 que a gente atingiu agora em janeiro. O mercado começou a olhar para a safra brasileira, para a safra da Argentina, para a safra da América do Sul, e começou a descontar aqueles riscos, né? Começou a refletir os riscos que a gente sabe que anos de laninha trazem para a safra da América do Sul. A gente vem comentando isso com nossos clientes, principalmente, que a gente entende que esse movimento está um pouco exagerado, tá? Tanto que o mercado deu até uma corrigida recentemente. Então, o mercado está tentando, além de todos os outros fatores, ele está tentando antecipar grandes perdas. E, de novo, mais uma vez eu falo, essas perdas ainda não existem, pelo menos não do tamanho que Chicago está entendendo.
Então, mas, de novo, anos de laninha, a gente tem que cuidar os mapas para segunda quinzena de fevereiro, início de março, não são muito favoráveis. Se confirmar um clima seco, a gente pode ver Chicago voltando a refletir esses problemas na América do Sul, ou possíveis problemas na América do Sul. Então, de novo, a gente tem, em anos de laninha, um histórico de perdas importantes na safra sul-americana. O que a gente tem daqui para frente, né? Começando no ano de 2021. Primeiro semestre de 2021, o que a gente tem que cuidar? Como eu já falei, mercado climático da América do Sul. Mapas apontam para um clima seco a partir da segunda quinzena de fevereiro. Acabei de falar isso. É bastante importante, então, a gente continuar cuidando o clima, continuar olhando para os mapas, porque Chicago vai olhar para os mapas, porque exatamente nesse momento aqui, né, segunda quinzena de fevereiro, que a gente consolida a produção do Rio Grande do Sul, e a gente consolida não, mas a gente está no meio do desenvolvimento da safra argentina. A safra argentina começa a ser colhida só em abril ou maio, né, dependendo de como é que foi o plantio. Então a gente está, nesse momento aqui, é muito importante, né, para o desenvolvimento das plantas, das lavouras, porque a gente está no momento de consolidação da safra no Rio Grande do Sul e bem no meio do desenvolvimento da safra da Argentina. Então, se confirmar um clima seco, eventualmente a gente pode ter algumas perdas irreversíveis, e aí a safra realmente da América do Sul pode realmente ter uma quebra mais expressiva. Só que se o clima melhorar, né, se isso aqui não se confirmar, ou se confirmar, mas não tão seco assim, a gente pode ter safras cheias, né? Se as safras forem cheias ou com poucas perdas, a gente tem espaço em Chicago, né, no primeiro semestre, agora mais pensando no curto prazo, para algumas correções negativas. Eu acho que se o clima não for tão ruim, a gente pode voltar a trabalhar próximo dos $13 de Chicago. Olhando só para esse fator, obviamente que tem outros fatores, mas esse fator aqui é o mais importante nesse momento. E se o clima piorar e as perdas forem grandes, né, como eu falei, o clima seco, a gente tem espaço para novas valorizações de Chicago, e Chicago buscando novamente os $14,50 aí no curto prazo. Ainda no primeiro semestre, a gente tem o mercado climático americano que começa a partir de março. O mercado começa a olhar um pouquinho para o clima nos Estados Unidos, embora o clima na América do Sul continue sendo um fator importante. A partir de março, o mercado começa a olhar um pouquinho para lá, para os Estados Unidos, porque é momento de definição de área, né? E a gente tem a questão do degelo, das áreas que vão ser usadas para plantio e tudo mais. Inclusive, a gente já tem, né, alguns rumores aí notícias de que o degelo pode ser mais lento nesse ano, ou está sendo mais lento nesse ano, e isso começa a trazer algumas preocupações, embora esteja muito cedo. Ainda é muito cedo para qualquer definição com relação a isso. Mas se a área crescer e o clima for favorável para o plantio, né, já no plantio ali por maio, isso naturalmente a gente nos traz espaço também para correções negativas. E aqui eu lembro uma coisa que é bastante importante que a gente pontuar. A gente tem um grande spread entre os contratos futuros de 2021 e os contratos futuros de 2022. E o porquê disso é exatamente isso que eu estou falando. Se a área crescer, o clima for favorável para o plantio, a gente tem uma largada de safra americana muito boa, com um provável potencial recorde. Se o clima for bom em desenvolvimento, a gente colhe uma safra grande nos Estados Unidos em 2021. E aí os contratos futuros lá da frente eles já estão refletindo uma possibilidade de safra grande. Então, os contratos que hoje a gente tem para 2021, a 13,50 mais ou menos, que é o que a gente tem, para 2022 ou para final do ano de 2021, a gente tem $2 a menos, a gente tem 11,50 mais ou menos. E isso mostra a possibilidade de a gente ter uma pressão negativa vinda da safra americana. Então, o mercado sempre olha para frente, sempre antecipa as coisas, e esse spread aqui é muito importante. A gente nunca teve um spread, nunca não, mas há muito tempo a gente não vê um spread tão grande, né, com relação a duas safras, a contratos de 2 anos diferentes, e isso mostra esse receio com uma possível safra grande nos Estados Unidos. Mas, né, apesar de tudo isso, se o clima for desfavorável, no plantio, então a gente lá, já em maio ou em abril, a gente já tem espaço para algumas valorizações de Chicago. Aí no segundo semestre, só para finalizar aqui com relação a Chicago, a gente entra totalmente no mercado climático americano, mercado climático dos Estados Unidos, e nesse momento a gente tem uma grande volatilidade, a gente espera uma grande volatilidade de julho para frente. Ainda em junho a gente tem isso, mas de julho para frente a gente realmente tem grande volatilidade nos contratos futuros de Chicago. É um momento importante aí para quem quer esperar por oportunidades que Chicago pode trazer, porque normalmente ele traz, né, olhando para o clima nos Estados Unidos.
E, de novo, aí já consolidando o movimento, tá? Cenários de grandes perdas produtivas já meio consolidadas nessa época, Chicago aí pode voltar a testar os 15 e aí tem caminho até livre aí para superar os 15 e buscar patamares mais altos, né? A gente tem que trabalhando com a ideia de grandes perdas produtivas. Caso contrário, safra cheia e recorde, mercado deve voltar para os 12. Então, se vocês perceberem, a gente não falou aí de Chicago a menos de 12. Eu acho muito difícil a gente, por mais que tenha safra recorde nos Estados Unidos, por mais que a gente agora no primeiro semestre tenha uma safra boa na América do Sul, se ela se confirmar, com poucas perdas, eu acho que dificilmente o mercado perde os 12 dólares, exatamente por um daqueles primeiros pontos que a gente falou. A gente está com os menores estoques americanos desde 2013 e 2014, e estoque explica muito Chicago, né? Estoque explica muito Chicago, a gente tem uma demanda forte, com grandes volumes já registrados para a China. Então, eu acho que mesmo que a gente tenha um problema na oferta, uma grande oferta nesse ano, né, se confirmando, a gente dificilmente vai perder os 12 dólares, obviamente, se a gente não colocar outros fatores na conta. Então, eu acho que a faixa de atuação aí para curto e médio prazo é entre 12 e 15 dólares. Só para mostrar um ponto que eu comentei ao longo aí do que eu estava falando sobre Chicago e o porquê importante, como era importante o ano de 2014, só para mostrar uma grande diferença que a gente percebeu no mercado nos últimos anos, né, nos últimos 5 ou 6 anos aí, e que explicou muito por que a gente viu aí um Chicago muito mais baixo, né? Se a gente pegar aqui, nesse ponto aqui de máxima de Chicago, lá em 2012, que Chicago atingiu aqueles quase 18 dólares, né, na posição spot, a gente vê no seguinte, num período de 2009 a 2013, ou 2010 a 2013, 4 ou 5 safras aí, registrou grandes perdas produtivas nos maiores países produtores do mundo. A gente pode colocar aqui pontuar vários momentos em que o mercado subiu devido a perdas produtivas ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Argentina, ou nos três. Então, vocês percebam o tamanho desse círculo aqui, que mostra a amplitude da volatilidade de Chicago naquele momento. Então, Chicago era muito mais sensível, né? Isso mostra muito bem, né? A gente tinha aqui uma volatilidade de basicamente 8 dólares aqui embaixo para quase 18 aqui. Então, praticamente 10 dólares de volatilidade em alguns anos. Isso mostra como o mercado era muito mais sensível a problemas produtivos, né? Porque a relação estoque-consumo mundial estava muito mais apertada. E então isso mostra o tamanho desse círculo aqui, mostra essa amplitude. E aqui, a partir de 2014, que essa linha vermelha, né, que corta o gráfico aí no meio, a gente viu Chicago caindo bastante, né? Caiu rapidamente aí, praticamente em um ano, dos seus próximos de 16 dólares aqui para algo em torno de 9 dólares. Aqui a gente começa a ter isso aqui, de 2014 a 2020. Super safras consecutivas. Então, a gente tem super safras de 2014 americana, depois brasileira, depois argentina, e ao longo do período, na maior parte desse período, a gente teve basicamente uma oferta crescendo muito mais que a demanda, muito mais crescia aqui, por exemplo. Então, os estoques amplos nos levaram a uma relação estoque-consumo muito mais folgada no mundo. E aí tu vê a diferença da amplitude da volatilidade, né? Se aqui a gente tinha de 8 a 18, praticamente, aqui a gente teve uma amplitude de 8 a 12, 4 dólares. Basicamente a metade do que a gente vinha aqui, do que a gente via aqui. Isso mostra que o mercado ficou muito menos sensível a problemas produtivos. Não quer dizer que ele não sofreu impactos positivos de problemas produtivos. Inclusive, a gente vê aqui, nesse momento aqui, um problema produtivo bastante claro, né? A gente deve ter tido aqui um problema produtivo ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Argentina. Não me lembro exatamente que safra foi essa, mas algo em torno de 2015 e 2016. E naturalmente o mercado ganhava força, mas ele não tinha muito mais força porque a nossa relação estoque-consumo estava mais tranquila e o mercado ficou muito menos sensível, como eu falei, né? Por estoques muito mais amplos aí dos grandes produtores mundiais. E aí no final agora de 2020, né, e Chicago voltando para 14 dólares, e aí aqui a gente lembra que a gente fala aqui de 2 problemas produtivos nos Estados Unidos, né, de 2019 e 2020, mas que nesse momento a gente tinha um ambiente de guerra comercial que impedia Chicago de subir, e agora com uma guerra comercial mais tranquila, e esses problemas sendo precificados da maneira correta, e prováveis problemas no Brasil e na Argentina, a gente volta a romper
um patamar importante aí, que era o topo da volatilidade, e volta a ter uma volatilidade muito maior. Então, isso aqui nos mostra que o mercado pode estar voltando para um ambiente de uma sensibilidade maior à oferta, a problemas de oferta, e um ambiente de maior volatilidade para Chicago, né, nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, é muito importante esse gráfico, consolida tudo que a gente falou sobre Chicago até o momento. Bom, agora a gente entra na parte mais chata, que é o câmbio, né? Porque eu digo que é chato porque você sabe muito bem que câmbio é o fator mais difícil da gente prever, e ninguém imaginava câmbio nos patamares que a gente viu em 2020, né? Então, é realmente um fator muito difícil de se prever. Mas o que a gente está olhando nesse momento, tentando simplificar tudo, tá? Até para acelerar um pouquinho, para a gente não demorar tanto na apresentação. A gente tem dois panoramas para câmbio, tá? Daqui para frente. A gente tem primeiro um panorama externo, que a gente vê o enfraquecimento do dólar frente a outras moedas. Isso já está sendo percebido ao redor do mundo. Isso devido, primeiro, à retomada do crescimento econômico global, né? O dólar saindo de cena como porto seguro, né? Ou perdendo seu protagonismo como porto seguro, o mercado voltando a retomar o crescimento. Naturalmente, o pessoal aceita mais risco e foge e sai do dólar e vai e volta para a renda variável, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. E a segunda é a grande liquidez monetária no mercado mundial, né? Nunca se injetou tanto dinheiro no mercado internacional, e a gente pode resumir isso não só a dólares como a euros também, mas nunca se injetou tanto dinheiro no mercado mundial, e esse dinheiro escorre sim para a renda variável, escorre também para commodities, e a gente lembra que a gente teve grandes pacotes de estímulos, né, aí em dólares nos Estados Unidos. A gente teve mais de 2 trilhões de acumulados aí de pacotes. O Biden agora está prevendo mais um pacote de estímulo de algo em torno de 2 bilhões. Então, olhando para fora, a tendência para o câmbio é negativa. Olhando para fora, o dólar deve perder força frente a todas as moedas, ou a maior parte das moedas, inclusive o real. Mas isso aqui é o mercado olhando para fora, o mercado externo. Porque, olhando para o mercado interno, a gente tem um probleminha chamado Brasil, né? A gente sabe muito bem aí que a gente tem problemas econômicos importantes há muito tempo. A gente tem uma máquina pública muito grande. A gente tem, nesse ano da pandemia, isso tudo foi agravado, né? Exatamente porque a gente teve que gastar um dinheiro que a gente não contava para gastar. A gente teve que inventar dinheiro, digamos assim, né? Mais ou menos como o pessoal lá fora fez, só que o pessoal lá ele tem bala na agulha para fazer, a gente não. E isso acaba trazendo problemas fiscais para o Brasil, né? Então, aqui dentro, a gente tem uma tendência de firmeza ainda para o dólar frente ao real. Exatamente pelos problemas fiscais derivados ou não da pandemia, né? Não foi só a pandemia que nos trouxe a esse ambiente. A gente tem problemas importantes fiscais aí desde muito tempo, que a gente vem melhorando aos pouquinhos, mas ainda falta bastante coisa. E também os problemas da pandemia, como eu coloquei, esse gasto, né, que a gente teve que ter para poder passar com menos problemas aí, principalmente sociais, durante a pandemia. E além disso, a gente tem reformas, demora nas reformas, né? Aí destaque tributário, orçamentária e administrativa. Essas reformas elas precisam andar para o mundo entender que a gente está fazendo um dever de casa e o nosso risco país frente ao mundo cair e os dólares voltarem para a economia brasileira em níveis elevados e aí, naturalmente, trazer uma pressão negativa para a moeda norte-americana aqui dentro. Então, a gente tem dois cenários, um externo que é negativo para o dólar e um interno que ainda é positivo. Se isso aqui andar rapidamente, principalmente as reformas agora, e a gente tiver aí um acerto, né, com relação aos nossos problemas fiscais, a gente pode sim ver um movimento negativo acentuado no dólar, e eu acho que o dólar, até marquei as linhas aqui, pode voltar a trabalhar até mesmo abaixo de 5, embora nesse momento eu acho que 5 seja um limite aí para o curto prazo. Então, já chegando no final da apresentação, né? Quais são as tendências para os preços brasileiros depois de tudo isso que a gente falou, né? Foi falado aqui. Os preços começam o ano muito sustentados, né? Principalmente pela questão de Chicago está firme, dólar está firme e a gente tem baixíssimos estoques brasileiros. De novo, a gente está com os menores estoques da história, praticamente. Então, a gente tem mercado com força. Né? A gente tem preço com força, desculpa. Porque a gente entra no ano com estoques iniciais muito baixos ou mínimos, e mesmo que a gente colha uma safra grande, a gente não vai ter uma recuperação tão rápida dos estoques brasileiros. E, além disso,
também o mercado começa o ano com preços sustentados, porque a gente já tem um grande volume da safra nova, ou da safra que a gente vai começar a colher agora, comercializado. 58% contra 39% da média. Isso é inédito, a gente nunca entrou numa safra com tanta soja comercializada, e isso naturalmente ele tira um pouquinho aí da pressão sazonal de entrada de safra. Os preços brasileiros voltam a respeitar a paridade de exportação, porque, como eu falei, pelas distorções que a gente teve na pandemia, os preços foram formados em algum momento de dentro para fora, mas agora eles voltam a respeitar a paridade de exportação, que é formar os preços de fora para dentro, a partir do porto, né? E nesse momento a paridade é favorável com Chicago e dólar firmes, e prêmios ainda bastante firmes também. E aí, como eu falei, com grandes volumes comercializados, a gente tem uma menor pressão sazonal de entrada, deve ter, não quer dizer que não vai ter pressão, a gente deve ter pressão sim, mas a pressão vai ser menor que em outros anos, porque a gente tem estoques apertados e a comercialização está avançada, mas como os estoques estão baixos e a comercialização está avançada, a gente não deve ter um aperto tão grande ou uma pressão negativa tão grande sazonal aí da entrada de safra. Então, os preços devem continuar firmes, a gente tem algum espacinho, né, porque a sazonalidade ela sempre pesa, mas a gente tem um espacinho aí para alguns ajustes negativos, pontuais, né, eu acho que vão ser pontuais se acontecerem, exatamente porque a gente pode confirmar uma safra grande e recorde no Brasil, e a pressão sazonal vai ser maior por isso, se isso se confirmar. Se não, a gente vai ter, se a gente tiver perdas produtivas, a pressão sazonal vai ser bem menor e talvez nem exista, dependendo do tamanho das perdas. Só para resumir um quadrinho de oferta e demanda aqui de tudo que eu falei, para mostrar que os estoques brasileiros encerraram aí o ano de 2020 muito baixos, né? Até menos que isso, dependendo, a gente vai fazer alguns ajustes aqui ainda. Então, a gente entra com estoques muito pequenos de 2021, uma produção, mesmo que se for recorde, e mesmo se as exportações forem fortes, a gente vai ter estoques aí muito baixos no Brasil aí no final de 2021. Então, os pontos de atenção aí daqui para frente, para resumir tudo, para fechar aí tudo que a gente falou, produção em CBOT é clima na América do Sul e Estados Unidos e safra americana, né, como eu já falei lá atrás. No dólar, retomando, Brasil, a economia e a política, principalmente a economia nesse sentido. Lá fora, e aqui dentro também, mas lá fora principalmente a pandemia, a retomada econômica após a pandemia e os estímulos monetários ao redor do mundo, e como vai ser o novo governo norte-americano com Biden, como é que ele vai tratar seus parceiros comerciais, como é que ele vai, quais vão ser os primeiros passos aí desse novo governo. Então isso é uma incógnita, mas que também nesse momento aparentemente apontam para um dólar mais fraco. E no consumo, para fechar, a gente ainda tem que olhar a guerra comercial, que ela não acabou, como é que o novo governo norte-americano vai lidar com a China. E como eu falei lá e destaquei, que talvez seja o único grande ponto de atenção lá da demanda, né, o principal ponto de atenção lá da demanda, ver como é que essa questão do PSA, da peste suína africana, né, evolui ou não na China. Bom, pessoal, eu acho que eu me alonguei um pouquinho na apresentação, até peço desculpas aí, mas eu acho que eu consegui passar aí pelos pontos que eu acho mais importantes para o mercado aí, e também falando um pouco de 2020, né, como aconteceu lá no início. E agradeço a atenção de todos aí, né? Peço que todos também fiquem atentos aos novos eventos que Safras vai ter ao longo do ano aí para outras culturas. Quem tiver interesse, a gente vai ter também outros momentos, outros eventos para outras culturas. E agradeço a atenção de todos aí. E só antes de encerrar, eu só queria mostrar para vocês, pessoal, até mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente utilizou aí na apresentação, que é mostrar um pouquinho da plataforma que vocês vão ter acesso, né, a nossa plataforma de safras. Então, é uma plataforma com a melhor tecnologia que tem disponível aí em nível mundial, dá para dizer isso. Ela é muito dinâmica e muito intuitiva, é muito fácil de mexer. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas acho que sim. E aqui a gente pode, por exemplo, na soja, a gente vem diretamente aqui e a gente consegue ver a análise de soja, né, as análises diárias aí, em várias línguas, as análises semanais, em estatística, a gente consegue ver uma lista de estatísticas que a gente acompanha aí, que a gente atualiza ao longo da semana e dos meses aí. Então é algo bastante importante para embasar tudo que a gente fala. A gente utiliza essas estatísticas, obviamente, né? Quadros de exportação e importação, notícias do setor, enfim. Aqui eu dou um destaque à consultoria, que é uma área específica, um produto específico nosso, que eu diria que é uma cereja do bolo do nosso produto, né? Porque ele tem um tratamento diferente com relação a tudo que a gente produz, né? São clientes, digamos, que recebem análises e relatórios diferenciados, né? Com uma análise um pouco mais profunda
e principalmente, eu diria que como principal diferencial aí a gente tem que, assinando a consultoria que complementa a plataforma, que a plataforma está dentro, mas é um serviço diferente, vocês têm um acesso aos consultores de safras, né? Não só a mim, como aos outros consultores aí de outros produtos, o acesso diário e restrito através de WhatsApp, de telefonemas, a gente pode marcar calls, a gente pode todo dia atualizar você sobre o que está acontecendo, porque a gente sabe que o mercado é muito dinâmico. Então, esse contato com o analista eu acho que é muito importante, porque muitas vezes só o relatório ele não é suficiente, às vezes, né? Na correria do dia a dia, a gente precisa realmente ouvir uma explicação, a gente precisa digerir de uma forma diferente o que a gente apresenta, né? Então, esse contato com os analistas, eu diria que é um diferencial e que a gente só tem no serviço de consultoria, além de alguns relatórios que são também específicos para esse serviço, né? E aqui a gente também tem mercado físico, a gente pode ver cotações em tempo real, mercado futuro, com Bolsa de Chicago também, em tempo real ou com delay, depende do pacote. Então, a gente tem aí uma série de funcionalidades muito, muito amplas, aí, muito legais, que certamente vão ajudar vocês aí a tomar uma melhor decisão, porque no fim das contas é isso, né? A gente tenta ajudar os clientes a tomar uma melhor decisão comercial aí em seus negócios. Então, pessoal, agradeço pela atenção de todos aí. Desculpa novamente ter me alongado um pouquinho, talvez. E agora, não sei se o Rodrigo pode mediar para nós aí, a gente vai entrar naquele momento daquele debate, né, respondendo as perguntas de vocês aí que vocês tenham. Valeu, pessoal. Queria agradecer ao Luiz pela excelente apresentação aí, todos os pontos. Essa plataforma aí que ele acabou de mostrar é a plataforma que vocês vão estar recebendo aí uma demonstração nos próximos dias. Os nossos gestores e colaboradores vão estar entrando em contato com vocês diante do cadastro que vocês fizeram com o evento, e vocês vão estar tendo aí uma disponibilidade de apreciação dessa plataforma no segmento soja, para poder ter uma apreciação melhor de tudo que o Luiz falou aí dentro dessa plataforma aí. Agora a gente queria abrir, a gente já tem até uma primeira pergunta aqui, Luiz, do Antônio. A pergunta é: com um cenário para 2021 de safra, recorde e exportações fortes, não considerando perdas por clima, mas a demanda no mercado interno no primeiro semestre, ou no primeiro trimestre com certeza, não é previsto estar tão forte como esteve no segundo semestre de 2020. Isso deve esfriar um pouco qualquer forte aumento no mercado interno? Não sei se eu entendi muito bem, mas tá, eu acho que eu entendi. Foram várias. Se você ler aqui ó, no chatzinho, aqui, ó, ele colocou vários parênteses aqui. Ó. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver no chat aqui. É o Antônio, né? Isso, Antônio Carlos. Com relação à demanda no primeiro semestre não estar tão forte, e se isso pode esfriar um pouco, acho que é esfriar o aumento de preços do mercado interno, né? Luiz, espera só um pouquinho que seu microfone tá mudo. Aí, foi agora? Foi. Então, eu acho que assim, com relação a se essa menor demanda, talvez, né, prevista para o primeiro semestre do ano, talvez isso não dê tanta força para os preços. Eu acho que sim, acho que, né, como a gente comentou lá, como a gente já tem um grande percentual de safra já comercializada, né, um percentual recorde, é normal que nos primeiros momentos da entrada de safra aí a gente não tenha um movimento de vendas tão grande, né, a ponta vendedora talvez não esteja tão ativa. E também, como a gente já tem uma boa parte vendida, naturalmente a ponta compradora tem uma boa parte comprada. Então, eu acho que vai ser realmente um início de safra mais lento em termos de negociações, e talvez por isso, sim, eu acho que preços podem não ganhar tanta força como poderiam, né? Lembrando que o peso da safra ele é importante, isso explica bastante a sazonalidade, e mesmo trabalhando com uma safra cheia aí, a gente não deve ter grandes ajustes negativos, mas realmente essa questão de uma menor demanda, teoricamente, assim, ou uma grande parte da safra já vendida, realmente pode impedir que preços subam com mais força aí no primeiro semestre. Acho que foi mais ou menos isso que ele perguntou. Tudo bem, Antônio, se não foi isso, aí você nos esclareça aí, por gentileza, aí, se ficou respondido, não ficou, se ficou alguma dúvida.
O Marden Alencar, ele falou assim, o consumo de soja no Brasil não poderá ser bem menor, visto que as proteínas, ovos, frangos e leite estão com dificuldade em ter rentabilidade, né, fechar as contas, e devem produzir bem menos? Eu acho que não. Eu acho que, embora, obviamente, que a gente tem que ver de forma em nível Brasil, né? A gente não pode ver cada caso, né, como um caso regionalizado. Eu acho que, de uma forma geral, embora, obviamente, a gente, em alguns lugares, a conta não feche, a produção de carnes, ela, em boa parte do Brasil, está fechando a conta. As exportações, como eu coloquei, elas devem ser fortes nesse ano de novo. O consumo interno vai continuar forte. Não tem como ser muito diferente, até porque, por exemplo, a carne bovina está muito cara, né? É a carne mais cara que tem. Então, naturalmente, existe uma migração aí para substitutos que, por exemplo, são os ovos, são frango, suínos, inclusive leite, enfim. Então, eu acho que exatamente nesse ponto, eu acho que não. Eu acho que a tendência pelo menos como eu coloquei ali na apresentação, né? É de uma demanda firme, sim, nesse ano. Também por uma demanda por esmagamento, né? Também por conta dessa demanda forte por proteína animal, que deve continuar. Não vejo muito o porquê isso mudar aí, pelo menos no curto prazo. Tudo bem. Marlene, só respondi aí se sua dúvida ficou sanada aí, senão pode escrever de novo aí que a gente tira a sua dúvida aí. O Felipe Gustavo, ele perguntou, os constantes ataques do Macron à agricultura brasileira chegam a envolver a Amazônia, e com o governo Biden pressionando o Brasil na área do meio ambiente, pode trazer problemas reais à agricultura? Desculpa, cortou teu áudio, não ouvi direito, mas deixa eu ler aqui. Os constantes ataques do Macron à agricultura brasileira chegaram a envolver a Amazônia, e o governo Biden pressionando o Brasil na área do meio ambiente podem trazer problemas reais à agricultura? Primeiro que o Macron, ele falou muita bobagem, né? Vocês todos sabem disso, né? Não é uma novidade que ele fala que a gente desmata a Amazônia para plantar soja, isso mostra que ele não tem nenhum conhecimento aí da produção brasileira e nenhum conhecimento do Brasil, né? Mas ele tem sido assim com relação ao Brasil há um bom tempo, não é uma surpresa esse posicionamento dele, mas enfim, acho que assim, com relação à França, pelo menos a gente não deve ter grandes problemas, porque ela não é uma grande compradora de soja, por exemplo, do Brasil. Tá, mas aí eu acho que a pergunta é realmente com relação à agricultura como um todo, né? Realmente a entrada do Biden no governo americano é a entrada de um cara forte, forte com relação a como ele pensa para o meio ambiente, né? O que ele pensa para o meio ambiente do mundo aí. Diferente do Trump, que não dava tanta bola para isso, de certa forma. Então, é muito importante. A gente está falando dos Estados Unidos, do presidente americano. Então, esse discurso pode ganhar força. Um discurso anti-Brasil, não anti-agricultura brasileira, pode ganhar força. Mas eu acho muito difícil a gente ter impactos relevantes aqui no Brasil. De novo, os Estados Unidos é nosso concorrente e ele tem interesse que a gente tenha problemas aqui com relação às nossas vendas, por exemplo, de agricultura, mas ele não consegue compensar tudo que a gente manda para o mercado internacional, em todos os produtos, dá para dizer assim, da agricultura. Então, eu acho que assim, pode ter alguns probleminhas, assim, pode haver uma pressão para a gente cuidar mais do meio ambiente ou mostrar que a gente está cuidando mais, né? Nesse sentido, mas indo a fundo, né? Por exemplo, o que o Macron falou não faz nenhum sentido com relação à produção agropecuária brasileira. A gente sabe que a gente tem problemas aqui dentro, isso é inegável, mas eles também têm problemas. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, acho que é difícil a gente ter grandes problemas relacionados a essa pressão, mas que a pressão vai existir, eu acho que sem dúvida vai. Mas eu acho que o Brasil, obviamente, se não pisar na bola, claro, né, a gente obviamente, a gente tem que cuidar disso com muita atenção. Eu acho que cuidando, a gente não vai ter grandes problemas aí para a nossa agricultura, seja na produção, ou seja, nas vendas para o mercado exportador. Tudo bem, Felipe, só responder aí se tá tudo certinho aí com a pergunta, ficou respondida. Obrigado, Luiz. O Murilo, ele tem uma pergunta. Do percentual fechado da soja, conseguimos enxergar o período deste transporte, pois com a safra atrasada, os compromissos da exportação, saída de produto, são a curto ou médio prazo, a maior parte no primeiro semestre, como no ano passado. Sim, isso não mudou. Por mais que a gente tenha que a colheita esteja atrasada, né, que a gente vai começar atrasado, isso não mudou muito, tá?
o que dá para falar é o seguinte, a gente no mês de janeiro a gente praticamente não tem exportação, a gente deve fechar o mês de janeiro com 200 mil toneladas só, enquanto em outros anos a gente já teria aí 1 milhão de toneladas exportadas. Mas isso não vai mudar, né, o período, né, de escoamento da safra, ele vai continuar. A maior parte desses 58% que eu comentei, né, do que a gente já vendeu é para curto e médio prazo, é para primeiro semestre, a maior parte, longe, tanto que se a gente olhar prêmios para segundo semestre, a partir de agosto, eles estão bem mais altos, né? Isso mostra que a demanda para o primeiro semestre está menor, porque já tem grande volume comprometido para o primeiro semestre. Então, isso não muda muita coisa, não. Então, respondendo diretamente, o transporte, a entrega da maior parte, da grande parte desses 58% aí, que já estão comercializados da safra brasileira, é exatamente para o primeiro semestre, como em outros anos, só teve esse atraso aí, que talvez jogue um pouquinho para frente, talvez chegue até julho, esse período maior, porque em janeiro a gente não conseguiu entregar quase nada aí do produto brasileiro. Tudo bem, obrigado, Luiz. Murilo, só nos pontua aí se ficou respondido. O Felipe, voltando lá à pergunta do Macron, mas a França, com essas mentiras, não poderia influenciar compradores da União Europeia, por exemplo? De novo, mentira, né? Já está na pergunta. Mentira tem perna curta, eu acho, né? Compradores que são inteligentes, digamos assim, e que sabem da importância do Brasil para eles, né? Porque é uma importância grande a soja brasileira para o mundo, né? O cara ele vai ir a fundo e vai perceber que não é bem assim, não é como o Macron falou e nem como a França está falando, entendeu? Então, obviamente que pode ter alguma influência, pode ter uma pressão maior do bloco, mas de uma forma geral a nossa soja é importante para a União Europeia. Obviamente que a gente tem que cuidar com a relação com a União Europeia, até porque vai ter pressão também do Biden, como eu coloquei, mas eu acho que a influência, pelo menos nesse primeiro momento, não deve ser grande. A gente deve continuar com a União Europeia sendo um grande comprador de soja e principalmente de subprodutos, né? Farelo e óleo aí do Brasil. Obrigado, Luiz. Agora ficou respondido aí, Felipe. Só nos pontue, por gentileza. O Saulo pergunta, para o farelo de soja, qual a expectativa de exportação? O esmagamento brasileiro deve aumentar? Desculpa, cortou de novo, Rodrigo. Vamos lá. Para o farelo de soja, qual a expectativa de exportação? O esmagamento brasileiro deve aumentar? Sim, o esmagamento brasileiro deve ter de novo um aumento nessa temporada, né, como eu falei lá atrás, e naturalmente uma produção maior de farelo, até porque, assim, com relação a farelo, a gente não encerrou o ano com grandes problemas, né? O maior problema foi realmente na soja. Farelo a gente encerrou assim com estoque ok, não muito diferente dos outros anos. Obviamente que a gente poderia exportar mais se tivéssemos mais soja, mais farelo, mas deixa eu só ver o que a gente tem hoje de estimativa para farelo de soja. Só para não falar uma bobagem aqui. Lembrando que a gente ganhou o mercado exportador nesse ano da Argentina, né? A Argentina, como grande exportador de farelo de óleo de soja, com esses problemas que a gente viu, tanto os Estados Unidos como o Brasil ganharam um pouco de exportação da Argentina. E ano que vem eu acho que o panorama não vai ser muito diferente. A gente está trabalhando hoje com exportações um pouquinho mais altas para o ano que vem, algo em torno de 17,5 milhões de toneladas, ou 17 milhões de toneladas. Então, acho que a gente tem espaço aí para continuar ganhando, principalmente em cima da Argentina e mercado internacional de farelo de soja. Obrigado, Luiz. Acho que ficou respondido aí. Saulo, só nos pontue aí se ficou sanado a sua dúvida. O Davi, ele mandou uma pergunta para a gente que ele fala: vimos nas últimas safras os preços da soja melhorar nos meses de julho, agosto e setembro. Semana passada, preço Porto Rio Grande chegou a 170, pagamento julho 21. Você vê possíveis fundamentos para a soja subir novamente este ano? Então, como eu tentei demonstrar ali na apresentação, né? Os preços eles começam muito firmes esse ano, pela questão dos estoques, basicamente. Mas também a gente está entrando agora no momento que os preços voltam a trabalhar com a paridade de exportação, coisa que acabaram fugindo no ano passado, né? Como eu falei. E a paridade de exportação está muito boa, a verdade é essa. A gente continua com o dólar muito firme, com o Chicago nos maiores níveis desde 2014, como eu coloquei e destaquei bastante.
e eu acho que sem muito espaço para ter grandes quedas em Chicago. E a questão do dólar, claro, a questão do dólar é muito difícil, mas é como eu coloquei ali, externamente a pressão é negativa, internamente até a gente arrumar a casa é positiva. Então talvez a gente não tenha se tiver uma queda no dólar, ele não vai voltar para R$ 4 de uma hora para outra. Talvez ele volte para uns 5 por aí. Mas mesmo assim, com R$ 5 por dólar e Chicago a 13, 13,50 ou até mesmo mais que isso, dependendo do que acontecer com a safra da América do Sul, e inclusive com o plantio nos Estados Unidos, existe espaço sim para preços continuarem subindo. Acho que principalmente mais para frente, olhando mais para frente aí, talvez para o segundo semestre, e como eu falei, a gente tem um momento de mercado climático que normalmente é muito importante para os preços. Eu acho que sim, eu acho que tem espaço para preço subir mais lá na frente. Não quer dizer que agora não possa subir um pouquinho, acho que agora a tendência é de uma acomodação exatamente pela entrada de safra, mas como eu falei, eu acho que Chicago, principalmente Chicago, pode continuar ajudando ao longo do ano os preços a subirem, e aí eu acho que o diferencial pode ser o câmbio, que aí é muito difícil de saber. Mas Luiz, só um momento, seu microfone ficou mudo. Desculpa. Não sei onde eu parei, mas eu acho que eu estava falando do câmbio, mas eu não vejo espaço para câmbio cair tanto, né, a ponto de pressionar muito os preços brasileiros, porque eu acho que Chicago pode ajudar, né, lá na frente, pode continuar ajudando, né, talvez não, mas pode continuar ajudando, e pelo lado interno a gente tem possivelmente de novo estoques apertados, não tanto quanto no passado, mas estoques ainda apertados, e isso impede que soja, pode impedir lá na frente que soja brasileira seja pressionada aí por outros fatores. Obrigado, Luiz. Só nos pontuou se ficou respondido, Davi, a sua pergunta. O Marcos nos enviou uma boa pergunta aqui. A soja valorizada elevou o preço do óleo de soja na gôndola do supermercado. Elevou juntos sucedâneos tidos como superiores, como óleo de canola e girassol. O de milho também subiu, todos pressionando a inflação. A tendência em 2021 é aprender a conviver com esses preços de óleos vegetais mais elevados, como soja R$ 7,00 e canola e girassol na casa dos R$ 8 a R$ 10. Eu acho que sim. Acho que a gente tem que eu acho que a gente está entrando no momento, e isso não depende só da soja e de outros óleos e de outros produtos, né? A gente está entrando num momento econômico, eu acho, que está apontando para uma volta na inflação. Né? Então, isso não depende só da oferta e da demanda, nesse caso, nesse sentido. Depende de outros fatores econômicos aí. Pelo lado da oferta e da demanda, eu acho que sim, né? A gente não deve ter uma grande recuperação de estoques, então os preços do insumo, que é a soja, não devem recuar muito, como eu pontuei ao longo da apresentação, e naturalmente isso mantém o preço do subproduto elevado. Então, e não só a soja, como o milho, como também os substitutos do óleo de soja, né, canola, girassol e outros, esses produtos também os preços também subiram no mercado internacional, por exemplo, não foram só no mercado brasileiro, né, porque também existem problemas produtivos no mercado internacional, também existe aumento de demanda pelo uso de óleos vegetais, né, como substitutos, por exemplo, do petróleo, né, a gente tem outros usos, né, crescentes para esses óleos vegetais, a gente tem também essa demanda por utilização de combustíveis alternativos. Então, tudo isso leva realmente a um panorama, né, não só interno como internacional, de preços de subprodutos, né, bastante elevados. Então, eu acho que a resposta direta é sim, a gente deve aprender a trabalhar no Brasil com preços, talvez não exatamente esses de 8, 10 ou, enfim, 7 para o óleo de soja, mas preços ainda elevados. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para ver preços muito baixos, ou preços como a gente viu em 2019, talvez, ou início de 2020, para esses preços de óleo de soja aí nas gôndolas. Tudo bem, muito obrigado, Luiz. Marcos, só nos responde se ficou respondido aqui, agradece. Acabaram as perguntas, queria saber se mais algum participante tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer diretamente ao nosso analista. Por gentileza, nos escrevam aí no chat, por favor. Queria aproveitar que a gente está com um número grande de participantes aqui e já falar para vocês que a Safras e Mercado ela vai fazer o primeiro Safras AgriWeek 2021.
É um evento que vai durar 3 dias e vai abordar as principais commodities do mercado, né? Soja, feijão, trigo, café, açúcar e etanol, algodão. E o Luiz Fernando, ele vai palestrar no dia 9 de março, né? E a gente vai enviar o convite para todos vocês novamente. Então, vocês fiquem esperando aí que em março a gente vai ter um super evento aí de safras, o primeiro evento que a gente vai fazer, Safras AgriWeek 2021. Acho que... Muito obrigado. Acho que a gente não vai ter mais perguntas, né, pessoal? Beleza, então, de novo, pessoal, agradeço aí a oportunidade de apresentar aí. Aqui, ó. O Menandro, qual a previsão do aumento da área para o Brasil? Já se fala? Sim, eu até mostrei na apresentação ali, mas deixa eu pegar de novo aqui. O aumento de área para o Brasil nessa temporada, a gente está trabalhando aí com um aumento de 3%, basicamente. Aumento de área estimado aí para 38,4 milhões de hectares, contra 37,3 milhões de hectares da safra passada. Em torno de 3%. Muito bacana, obrigado, Luiz. Bom, acho que a gente vai encerrar agora. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente pede a gentileza que escreva no chat. Lembrando a vocês que nos próximos dias vocês vão estar recebendo a demonstração para estar apreciando a plataforma Safras, do segmento soja, e tudo que o Luiz abordou, vocês vão estar tendo mais conhecimento dentro da nossa plataforma. Bom, Luiz, acho que a gente pode encerrar a palestra. Beleza, então agradeço a todos aí que participaram, agradeço as perguntas, eu acho que foi um bate-papo bem legal aí, perguntas bem pertinentes. Espero que a apresentação tenha sido boa para vocês, né? Eu tentei abordar aí, como eu falei, pontos bem específicos do mercado. A gente poderia falar horas e horas sobre vários pontos daqueles, mas eu acho que a ideia é ser mais específico, é ser mais direto e bater esse papo aí também com relação a isso. Então, espero que tenha sido bom para vocês aí e convido vocês a participarem, como o Rodrigo falou, da AgriWeek, e também ficarem ligados aí que outras apresentações de outros produtos também que possam interessar vocês vão acontecer ao longo do ano. Obrigado a todos, um abraço.